Olá, seja muito bem-vindo ao canal da professora Cláudia Barbosa. Nesse canal, nós estudamos língua portuguesa, a língua mais maravilhosa desse planeta. Hoje eu quero continuar um trabalho já iniciado. Nós estamos nos preparando para o edital da PEMERGE. Parte boa, o edital ainda não foi publicado. Parte melhor ainda, há alguns dias o secretário da PEMERGE nos informou que possivelmente estão garantidas as 2.000 vagas. Meu Deus, ele garantiu. Mas nós vamos esperar o edital. De qualquer forma, quem se antecipa leva vantagens. E português, com toda certeza, é a matéria que faz a diferença na hora da convocação. E você, já estudou os últimos conteúdos? É muito importante que você siga a sequência, pois eu estou obedecendo ao programa do concurso anterior, levando em consideração possibilidade de bancas, né, para ganhar esse concurso. Hoje nós temos aí como forte candidata a banca FGV. Por esse motivo, eu comecei a especular por ela. Se ela ganhar, ótimo. E se não ganhar, fique tranquilo, nós estamos muito bem representados. A banca FGV hoje é uma referência e uma banca muito respeitada em todo o território nacional. E aí, preparado? Sim, nós estamos em qual aula, professora? Nós estamos na aula número 4. Vocês estão seguindo ponto a ponto tudo que eu estou comunicando? Nós estamos exatamente aqui, na aula número 4. Para organização, eu decidi fazer dessa forma. Você vai ter esse guia, mas é muito importante que você se inscreva no canal para que você possa receber todas as informações sem perder nada. Beleza? Ok, Cláudia, mas cadê aquela mensagem que você nunca esquece? Já está em tela. Você pode chegar a qualquer lugar, desde que esteja disposto. E a pergunta é esta: meu aluno, quanto você está disposto a renunciar para ganhar o seu concurso? Vai valer a pena? Total. Vale a pena você renunciar a algumas ações hoje para viver a tranquilidade amanhã. Afinal de contas, toda escolha é uma renúncia e eu espero que você faça boas escolhas. Professora, quais conteúdos já foram vistos? Para onde nós vamos? Nós estamos aqui. Nós já vimos a apresentação do projeto, já conversamos sobre o domínio da ortografia oficial, a parte inicial, vimos as diferenças entre sons, letras, fonemas e dígrafos, vimos encontros vocálicos e hoje nós falaremos de um assunto muito importante. Professora, é importante mesmo? É muito importante, é mais que importante. Coloque isso aí como um OBS. É muito importante, ok? Isso quer dizer o quê, professora Cláudia? Que não há possibilidade de concurso sem a matéria acentuação gráfica. Mesmo porque essa não só cobrará de vocês a parte da acentuação gráfica, cobrará também o significado da palavra. Então, é muito rico o conteúdo, ok? Nós veremos hoje regras gerais, veremos em breve regras dos monossilábicos tônicos, das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Essas, meus alunos, essas acentuações compõem a parte oficial, digamos, as regras centrais da matéria acentuação gráfica. E aí, vamos começar? Hoje é dia de focar na PEMERGE e hoje o nosso assunto será acentuação gráfica. Trata-se de um assunto extenso, pois a nova reforma ortográfica, assinada em 2009, trouxe muitas alterações. Por esse motivo, eu dividi esse assunto em várias aulas. Acompanhe e não deixe dúvida. Qualquer dúvida hoje pode complicar amanhã quando as questões mais complexas chegarem ao nosso treinamento. Beleza? Ok? Ok. Pode trazer o conceito, professora. É, meu aluno. Acentuação gráfica? Em que consiste? Para que serve, professora? Vamos nós? É muito importante essa noção. A acentuação gráfica sofreu alteração com o novo acordo ortográfico, acordo este assinado em 2009. Até 31 de dezembro de 2015,
as novas regras coexistiram com as antigas. Isso quer dizer que se você acentuasse, né, a palavra ideia, até 2015, de 2009 até 2015, essa acentuação era tolerável, beleza? Mas a partir de 2016, 1º de janeiro de 2016, o novo acordo ortográfico substitui de vez o antigo. Isso quer dizer o quê? A partir de 1º de janeiro de 2016, se você continuasse acentuando a palavra ideia, aí sim você sofreria penalização. Este material objetiva mostrar alguma das principais mudanças na acentuação gráfica no nosso idioma. Estamos juntos? Até aqui, reinando a paz? Tranquilo, gente? Então, primeira observação, anote para você não esquecer. Acentuação gráfica é matéria para ser revisitada sempre. Já assisti a aula da professora Cláudia sobre acentuação gráfica. Entendi tudo. A matéria é tranquila, mas há muitas regras. E como farei para tornar-me perito nesse conteúdo? A arte da perícia não é em um único encontro resolver seu problema. A arte da perícia está na constância. Se você, de fato, quer tornar-se um bom aluno em língua portuguesa, eu não preciso que você doe muitas horas para o seu treinamento. Eu só preciso que você seja constante, porque de pouquinho em pouquinho você vai dominando todo o sistema. E eu vou fazer isso agora com a matéria acentuação gráfica. Eu vou explicar ponto a ponto, para que você entenda todo o conteúdo. Mesmo porque eu já falei, é um conteúdo muito importante para qualquer concurso. Mas você precisa se comprometer, assistir às aulas e futuramente executar as baterias de exercícios. Vamos nós? Ok, Cláudia, pode mandar porque eu estou comprometido. Então, o que é acentuação gráfica? Acentuação gráfica trata da correta colocação do sistema gráfico nas palavras. Como é que é, professora? Vou repetir. Acentuação gráfica trata da correta colocação de sinais gráficos nas palavras. Ok. As regras de acentuação visam sistematizar a leitura dos vocábulos da língua. Assim sendo, baseiam-se na ordem geral, na posição da sílaba tônica. Professora, não entendi. Explica isso melhor. Claro que eu vou explicar. Primeiro, eu quero que você entenda o porquê de existir a matéria acentuação gráfica. Porque hoje eu tenho de assistir a aula de acentuação gráfica. Porque quando nós falamos, nós marcamos algumas tônicas nas palavras que, na escrita, você não teria esse recurso, o som, o gesto. Então, a matéria acentuação gráfica, ela surge para desenhar sobre algumas sílabas essa marcação de tonicidade. Um dos motivos. Mas a acentuação gráfica também serve para fazer diferença entre significados de palavras que parecem, né, representar a mesma coisa. Sábia, sabia, sabiá, você só distingue os valores por causa da sílaba tônica. A grafia, sem essa marcação, é a mesma. Então, olha como essa matéria é importante. Então, o sistema de sinal gráfico, ele existe para facilitar a comunicação, uma vez que você não está mais com o recurso do som e dos gestos, que são recursos poderosos. Quando você escreve, você tem que ser muito preciso, porque é aquela palavra, aquele desenho que vai realizar aí a sua comunicação com mais ou menos assertividade. Até aqui, ok? Podemos continuar? É preciso entender tudo para não enrolar meio de campo. Muito bem. Sinais diacríticos. Os sinais diacríticos, também chamados de notações lexicais, servem para indicar, dentre outros aspectos, a pronúncia correta das palavras. Professora, eu nunca ouvi falar desses tais sinais diacríticos, pois chegou o momento. Entenda que há sinais visíveis, como o agudo, o circunflexo, o grave.
Eles são sinais visíveis. Quando você escreve, você marca por esses sinais. Quando eu estou lendo, eu estou visualizando. Mas existem sinais também que não são diacríticos. Quero dizer, você não enxerga. A palavra cadeira, cadeira. Você percebeu que há uma sílaba tônica no DEI? Cadeira. Sobre essa sílaba tônica, você encontra algum sinal agudo, circunflexo ou grave? Claro que não, professora. A palavra cadeira não é acentuada. Ok, mas apesar de não ter um acento diacrítico, há um acento marcando essa tonicidade. Só que é um acento prosódico, é um acento só da fala. Ficou claro isso? Então, resumindo, acento diacrítico, também chamado de notação lexical, é aquele acento que nós testemunhamos. E, claro, na prova, são eles que serão cobrados. Feito? Quantos são? Vem comigo. São 3. E eles são muito importantes e todos cairão na sua prova. Quais são os acentos, professora? Preste atenção. Acento agudo, acento circunflexo e acento grave. Claro que cada um desses acentos serve, cada um desses acentos, né? Cada um serve a um propósito. Acento agudo, professora, para que serve? Ele serve, primeiro, para denunciar uma sílaba tônica, ok? Aquela sílaba forte, mas também serve para comunicar que essa sílaba tônica possui um timbre aberto. Não entendi, professora. Você vai entender. Vou explicar o circunflexo e depois eu faço a comparação. Ok, e para que serve o acento circunflexo? A mesma coisa, indicar a sílaba tônica. Uai, se o agudo e o circunflexo, se os dois servem para indicar a sílaba tônica da palavra, qual é a diferença? A diferença está no timbre, que é o som que nós pronunciamos ao falar alguma palavra. Quando eu uso o acento agudo, 2 e 1, comunica sílaba tônica e timbre aberto. Quando eu uso o acento circunflexo, 2 e 1, eu comunico sílaba tônica, mas com timbre fechado. Ou você acha que é a mesma coisa, fé e você? Eu sei que as palavras são diferentes, mas escute o timbre. Quando eu falo fé, claro que é diferente de fé. Fé, o timbre está aberto, acento agudo. Se eu jogasse o acento circunflexo, eu teria que falar fé. É a palavra você. Eu não falo você, eu falo você. Por isso que o acento é circunflexo. Reino da paz até aqui? Ok, Cláudia, e aquele acento grave? Esse acento grave, gente, ele vai ficar para uma próxima aula. Ele não vai surgir por enquanto. Nós falaremos sobre esse acento grave dentro da matéria crase. E o conteúdo crase só chega quando nós aprendermos regência. Isso quer dizer que tudo isso está lá no outro momento da gramática, chamado de sintaxe. Onde nós estamos? Nós estamos em fonologia, nós estamos em fono. Legal? Então, até aqui, reinando a paz, não pode ficar dúvidas. Vamos continuar, vocês vão entender tudo. Muito bem? Exemplos. Acento agudo marca a posição da sílaba tônica e o timbre aberto. Cláudia gosta de história. Feito? Já o acento circunflexo marca a posição da sílaba tônica e o timbre fechado. Você precisa estudar português, que é muito diferente do acento grave, que marca o fenômeno da crase. Cheguei à Praia do Forte. E aí? Beleza? Ok, meus alunos, hora de estudar regras de acentuação gráfica mesmo. Existe sim uma primazia de algumas regras de acentuação. Como usar a acentuação? Esta é uma pergunta importante. Tudo vai girar em torno desta pergunta. Só que detalhe, antes eu quero que vocês entendam que as regras de acentuação gráfica, essas regras, elas se dividem minimamente em 2 grandes blocos, ok? As mais fortes, aquelas regras que possuem maior primazia. As mais fortes são as regras mais antigas, aquelas que pertencem
ao pacote de acentuações centrais. Quais são elas? Daqui a pouquinho vocês vão entender, mas já vou adiantando. Aquelas que vocês estudaram bastante lá no colégio. Oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e os monossilábicos tônicos. Vocês perceberam? 4. O novo acordo ortográfico só promoveu alterações lá, meus alunos, no pacote das acessórias. Antiguidade é posto e ninguém mexeu com o pacote das essenciais. As essenciais são poderosas. Eu sei que vocês vão me perguntar, mas professora, as paroxítonas, elas não fazem parte desse pacote poderoso chamado de regras centrais, regras essenciais? Sim, as paroxítonas fazem parte. Uai, mas houve mudança. Não, houve acerto de contas. Na verdade, todas as regras que vocês aprenderam sobre as paroxítonas, elas foram blindadas, são as mesmas. O que ocorreu, na verdade, foram correções, porque havia algumas infrações, ok? Agora que eu passei um geral para vocês, um panorama, eu quero que vocês acompanhem passo a passo para que não haja nenhuma dúvida. Você precisa saber: as regras de acentuação gráfica podem ser divididas em 2 grandes blocos. De um lado, o das regras essenciais ou nucleares, também chamadas de centrais. De outro, as regras acessórias complementares, também chamadas de periféricas. As essenciais são as que constituem a espinha dorsal da acentuação. Elas precisarão memorizar as oxítonas, as paroxítonas, as proparoxítonas e os monossilábicos tônicos. Eu sei que o aluno está me perguntando: professora, só são estas? Sim. Do pacote central, as regras mais poderosas, onde tudo começa, só são essas 4 aqui. E você vai precisar ter essas regrinhas, na ponta da língua, porque a matéria acentuação gráfica, ela é muito mnemônica, ela é muito de memória. Então, escute a base teórica, mas ganhe essa memória em exercícios, ficará mais prazeroso. Feito? Mas não paramos, não. Vamos fechar essa base com muita responsabilidade. Regras centrais. As regras chamadas centrais ou nucleares não sofreram alteração substancial. Elas não sofreram. Ficou claro, gente? E a mudança na paroxítona, professora? A mudança na paroxítona, ela não ocorre nas regras que você, por exemplo, estudou lá no colégio. As regras das paroxítonas antes de 2009, que foi o ano que se assinou o novo acordo ortográfico, as regras são as mesmas. O que de fato ocorre são mudanças no outro pacote, mudanças essas que atingiram as paroxítonas e tinha que atingir mesmo, porque havia ali alguns erros. Legal? Muito bem, então vamos continuar. Precisa saber que as regras que sofreram alterações fazem parte do grupo de regras complementares. Professora, eu não lembro. Eilas, eu vou ajudar. Os hiatos, os acentos diferenciais, os ditongos abertos e o que falar do trema, gente? O que falar do trema? E aí? Trouxe a memória? Vocês estão entendendo tudo? Então, primeira coisa que o meu brasileiro deverá ter consciência é que a acentuação gráfica se divide em 2 grandes blocos, para que vocês entendam onde que o novo acordo ortográfico atuou. As regras nucleares, as fortes, as tradicionais, as mais antigas, esse pacote está blindado, essas regras não foram alteradas. Todo o acordo ortográfico atuou aqui, meus alunos. Então, eu preciso que vocês relembrem as regras essenciais que a professora do primário ensinou a vocês, porque está tudo igual, e que vocês reaprendam, ressignifiquem as regras sobre este pacote aqui. Então, houve mudanças na acentuação dos hiatos, houve mudanças na acentuação dos diferenciais, houve mudança na acentuação dos ditongos abertos e houve a eliminação. Meu aluno, o trema morreu na língua portuguesa. Na língua portuguesa.
porque o trema não existe só na língua portuguesa. O trema existe em outro idioma. Lá no outro idioma, nós não temos autoridade para mudar nada. Nós só podemos promover alterações no nosso idioma. E, diga-se de passagem, é muito difícil. Uma nova reforma vai demorar muitos anos. Esta, por exemplo, demorou muitos anos para ocorrer. Professora, haverá uma outra reforma? Com toda certeza, porque ainda há probleminhas a serem corrigidos. Mas, de qualquer feita, vocês já estarão aprovados, com a vida já resolvida. Vamos continuar. Você precisa saber de diferença entre sílaba tônica e sílaba átona. Por que eu preciso dessa diferença, Cláudia? Porque a matéria acentuação gráfica, ela só se manifesta em sílaba tônica. Professora, não existe na língua portuguesa acento em sílaba átona? Primeiro, vamos deixar claro que existe o acento diacrítico, que é o visível, e o prosódico, que é só no som. Então, esse acento diacrítico, que nós já sabemos que são 3, circunflexo, agudo e o grave, para a nossa aula só vamos trabalhar com 2, o agudo e o circunflexo. Este acento diacrítico, ele só vai aparecer sobre uma sílaba tônica, exatamente porque a sílaba tônica, ela é forte, ela suporta. A sílaba átona, gente, ao contrário, é uma sílaba fraquinha, sem expressividade. Nós nunca acentuaremos uma sílaba átona. Então, já foi dito para você, né? A diferença entre uma sílaba tônica e uma sílaba átona está na sua força. Tônica é aquela sílaba pronunciada com mais impacto, mais força, se prolonga mais, e átona é aquela sílaba mais fraquinha. Então, vou voltar ao exemplo de cadeira. Cadeira. Você percebeu? Há uma tônica, mas existem 2 átonas. Ca é átona. Dei é tônica. Ra é átona. Cadeira. Então, nós podemos constatar que uma palavra em língua portuguesa, ela só poderá apresentar uma sílaba tônica. E átonas, professora? Várias. Eu só posso marcar na nossa língua portuguesa um acento por palavra. Por isso que só haverá uma sílaba tônica por palavra. Feito? Mas pelo amor de Deus, isso não quer dizer que todas as palavras vão ter uma sílaba tônica. Não vamos nos esquecer do monossílabo átono. Da mesma forma que não basta ser sílaba tônica para receber acento. O exemplo cadeira é um dele. Há sílaba tônica, mas não há acento. Por quê? Por causa das regras. E é por isso que essa aula está ocorrendo, para relembrar a alguns, ensinar a outros como devemos acentuar os vocábulos dessa nossa maravilhosa língua portuguesa. Então, já entendemos o que é sílaba tônica. Vamos agora lembrar quais posições essa sílaba tônica pode assumir dentro de uma palavra? Acredite, na língua portuguesa, a força está sempre de fora para dentro. Não entendi, professora. Preste atenção. Nós só poderemos ter sílaba tônica em 3 sílabas, do final para o início. Então, quando a sílaba tônica aparece na antepenúltima sílaba, nós falamos que essa palavra ela é proparoxítona, mas a sílaba tônica pode aparecer na penúltima sílaba. E aí, nós chamamos essa palavra de paroxítono. Mas essa sílaba tônica pode encontrar-se ali, no final. E quando isso acontecer, você estará com o vocábulo oxítona. E aí, meu aluno, está lembrando? Então, mais uma vez, preste atenção. A sílaba tônica, em uma palavra do nosso idioma, ela só pode assumir 3 casas do final para dentro do vocábulo. Última sílaba, quando a tônica for a última sílaba, nós estaremos com uma palavra oxítona. Quando a sílaba tônica for penúltima, essa palavra será paroxítona. E se a sílaba tônica for a antepenúltima sílaba, professora, nós estaremos com proparoxítona. Pergunta de aluno. Professora Cláudia, existe no nosso idioma uma palavra onde a sílaba tônica cai antes
da antepenúltima sílaba? Resposta da professora, não. Só há essas 3 posições. Ficou claro? Ok? Só que não basta identificar a posição da sílaba tônica. Agora que você já sabe em qual gaveta você colocou o vocábulo na gaveta das oxítonas. O que eu devo fazer? Perguntar se essa palavra, que é oxítona, se ela pode ou não receber acento, porque não basta ser oxítona. Ficou claro? Não basta ser oxítona. A palavra Bangu, que é o nome de um bairro aqui no Rio de Janeiro, Bangu é oxítona. Mas será que eu posso acentuar o vocábulo Bangu? Claro que não. Diz a regra que é proibido acentuar palavras oxítonas terminadas pela letra U. Vocês entenderam a direção da aula, né? Primeiro passo é descobrir a sílaba tônica. E é um passo muito importante, porque se você errar na posição da sílaba tônica, consequentemente, você errará na regra a ser utilizada. Você sabe qual é o nome do erro em relação à identificação da sílaba tônica? Silabada. Silabada é quando você erra na identificação da sílaba tônica. Você pensa que isso é difícil? Não é não. Quantas e quantas pessoas falam ruim e quantas pessoas falam ruim? Quantas e quantas pessoas falam recordes e quantas falam recorde? Gratuito, gratuito. É mais comum do que você imagina. As pessoas acabam errando na identificação da sílaba tônica, errando na identificação da sílaba tônica. Claro, essas pessoas acabam chamando a regra errada. Então, o primeiro passo é acertar a posição da sílaba tônica, exercendo a prosódia, que é a pronúncia correta dessa palavra. Quando eu erro a posição da sílaba tônica, eu promovo a silabada, que por efeito, claro que vai errar também na acentuação. Beleza? Ok. Tudo claro até aqui? Hora de avançarmos. Atenção! As regras chamadas centrais ou nucleares não sofreram alteração substancial. Isso quer dizer onde essas alterações aconteceram. Exatamente no pacote das não centrais, no pacote das acessórias. Neste pacote que vai ocupar o nosso maior tempo aqui no treinamento. Vamos verificar o que mudou nas regras das palavras e atos, os acentos diferenciais, no trema, o motivo dele ter realmente acabado, e não podemos esquecer que todas essas mudanças no hiato, no acento diferencial, no ditongo aberto, todas essas mudanças elas só existiram porque elas estavam agredindo uma regra antiga. Então, gente, se atingir regra antiga, a alteração acontece nas regras novas. Beleza? Ok? Muito bem. Avançamos e chegamos ao final deste bate-papo. E a mensagem que eu compartilho com vocês é a seguinte: não é a carga que o derruba, mas a maneira como você a carrega. Então, eu preciso, professor, aprender língua portuguesa. Eu preciso, mas quando eu penso nessa disciplina, meu Deus, é tanto conteúdo, eu me desanimo. Então, não foque no fim, foque no meio. Vai devagar, como eu estou fazendo. Eu estou entregando a vocês pílulazinhas de informações. Isso é o suficiente para levar vocês para o alto da colina. E eu espero você, daqui a pouquinho, meu aluno, para continuar esse bate-papo. Mantenha-se em movimento. É isso que não pode mudar. Até daqui a pouquinho.